sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindo meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, você que está querendo começar a engordar bois, seja muito bem-vindo ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro, a chegar no lucro no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e no programa de hoje eu vou falar sobre os desafios fora da porteira. Será mesmo que esses desafios aí que estão assustando a gente fora da porteira vão ser suficientes para acabar com a atividade de engorda, vão acabar com os confinamentos, principalmente com quem tem um confinamento pequeno? Será que os desafios fora da porteira são suficientes para acabar com a tua operação? Esse é o assunto, isso é o que a gente vai conversar aqui hoje nessa edição do programa Confinamento com Lucro. Esse tema veio hoje no programa, eu ouvi isso de um pecuarista que entrou num dos nossos canais e comentou isso, falando um pouco da incerteza, da dúvida: Marcelo, o que vai acontecer depois de novembro agora? O que será que tem aí pra gente aí de futuro, pra gente que está no campo, pra gente que trabalha com engorda, pra gente que vive disso? O que será que vai ser? E realmente a gente fica um pouco assustado, né? Independente de todas as previsões do ano que vem e tudo mais, a gente pode ficar um pouco assustado, mas principalmente com essa correria aí que andou tendo aí para escalar boi, frigorífico, difícil de tudo quanto é jeito, isso aí pode tirar a gente do sério realmente. Se você não tem um plano, por exemplo, você que tem um confinamento em andamento, não tem um plano, não tem uma parceria de abate dos animais, chega em momentos como esse aí, realmente fica muito difícil e às vezes é isso que pode tirar da engorda. Então, como é que vai ser o ano que vem? Será que a gente realmente vai ter um cenário bem favorável ou bem desfavorável? Como é que vai ficar o valor da arroba? Vai cair, não vai cair o valor da arroba? É uma especulação, muita gente falando de um lado, muita gente falando do outro, mas será mesmo que o pequeno produtor, o médio produtor de boi, quem engorda boi e é pequeno e é médio, será que você que é pequeno, que é médio, vai ter que parar mesmo com a operação, vai ter que parar de engordar o ano que vem? Fica até o final do programa de hoje, que eu vou te mostrar alguns pontos importantes. Hoje nós vamos conversar sobre os principais motivos que podem estar te levando sim ao prejuízo dentro da porteira, né? Ao prejuízo dentro da porteira. E dentro desses principais motivos, nós vamos falar também dos pontos de dificuldade de controle dentro dos confinamentos, pontos que a gente tem dificuldade de controlar e aí a rédea vai saindo da mão, vai perdendo a rédea da mão. Vou falar de algumas surpresas que realmente derrubam o produtor e tudo isso é uma raiz para todas as soluções aí que vão aparecer no mercado, que vão aparecer aí para você durante o próximo ano, aí, o ano de 2023, final de 2022 e o ano de 2023. Muito bem. E às vezes a gente olha muito para tudo que acontece aí na economia, na política, é normal, a gente está inserido no mercado que é movido pela economia, na macroeconomia, a gente olha bastante para a parte política também, mas eu tenho que dizer o seguinte, que fora da porteira, o que hoje parece um problema enorme pode ser o começo da solução. Solução para quem quer aprender uma área diferente, para quem está disposto a aprender mais, a fazer alguma coisa diferente fora da porteira. E veja bem, o tanto que as coisas mudam, o tanto que o mundo muda, se a gente continuar fazendo a mesma coisa e olhando só para dentro e ficando assustado com as notícias de fora, a gente vai ficar no mesmo lugar e aí talvez sim a gente tenha que parar. Ficar no mesmo lugar talvez não seja o suficiente. O que te trouxe até aqui hoje, meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, o que te trouxe até aqui hoje não é necessariamente o que vai te levar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, continuar engordando boi. Então, quando eu falo em conhecimento fora da porteira, eu estou me referindo ao conhecimento de mercado, né? Índices importantes que dão uma ideia de como está o mercado. E se você nunca ouviu falar disso, não está familiarizado, mas existe uma curva de preço futuro de boi, que é uma projeção do preço da arroba em novembro, em dezembro, mesmo para o fechamento de outubro, para o ano que vem. Isso é um ponto que até hoje pode ser que você não tenha parado para olhar, mas que é importante, é um convite hoje pelo menos entender o que significa isso, entender o que significa um mecanismo de proteção de preço, que é capaz de garantir o seu valor da arroba. Então, todas essas coisas que eu disse agora relacionadas aos fatores fora da porteira podem ser decisivos para quem está querendo crescer, para quem está querendo continuar engordando o boi.
Mas antes disso, o que eu vejo acontecendo na prática, essa dúvida, esse comentário que chegou para mim hoje nos nossos canais, e por isso que eu resolvi fazer esse programa para falar sobre isso nessa sexta-feira, porque chegou hoje, tá fresquinho, é uma dúvida de alguma, na verdade não é uma dúvida, né? É um medo, é um receio de um dos nossos seguidores lá dos canais, de um dos nossos canais, especificamente lá do YouTube. Então, eu falo o seguinte, antes da gente ficar assustado, apavorado, muitas vezes até paralisado, sem saber o que fazer com esses problemas que acontecem do lado de fora da porteira, a gente precisa olhar para dentro de casa. Não tem como não olhar melhor para dentro de casa, olhar diferente para dentro de casa. E eu sei que na prática, no dia a dia, tem muitos problemas que são difíceis de resolver dentro de um confinamento. É uma operação complexa muitas vezes, principalmente para quem faz da forma tradicional, uma operação complexa que exige muito controle. Mas como é que você consegue começar a estudar mercado, começar a olhar para fora da porteira se dentro de casa a lição não está bem feita? Se a gente não consegue tomar conta do que está dentro, quanto mais tomar conta do que está fora. Então, mudar o mercado, mudar o valor de arroba, interferir na escala do frigorífico, isso a gente não consegue, não está no nosso controle. E muitas vezes você deixa que esse tipo de informação, de terror, vamos dizer até assim, terror, né? Terror que a turma faz por aí, e tem gente que tem interesse em fazer isso, não pode ser ingênuo, esse terror ele vem e paralisa, mas esse tipo de coisa não é o que a gente consegue controlar, a gente consegue controlar dentro de casa. E talvez por isso que você esteja aqui com a gente hoje para pegar um pouquinho mais de informação e te ajudar a melhorar o teu controle aí dentro da operação. Muito bem. Se de um lado o produtor fica assustado mesmo, por exemplo, com economia, com política, com esse momento que a gente está vivendo, né? Com as notícias nos jornais, com as notícias nos grupos de WhatsApp, tudo que chega para a gente todo dia a dia no grupo de WhatsApp. Você já reparou que a turma gosta mesmo? É de mandar desgraça no grupo, né? É de mandar notícia ruim, né? Coisa boa raramente chega, raramente chega. Por que será que o ser humano faz isso? Porque vai estudar comportamento humano, acontece, notícia ruim chega demais. E aí chegou muita notícia ruim e você já não está muito certo do que está acontecendo lá no confinamento, já não tem muita certeza de como vai ser o seu ganho de peso, já teve problema com ganho de peso, já teve problema com constância dentro do confinamento, constância de resultado, e aí chega só notícia ruim, isso te joga para baixo mesmo, desanime, eu sei como é que é. E eu mesmo, se eu começar a olhar só notícia ruim, eu vou ficar desanimado também, não tem como, nós funcionamos desse jeito, dessa forma. Só que aí esse medo que você tem dessas notícias, esse receio, essa preocupação te joga num ciclo vicioso e atrapalha o teu resultado dentro do confinamento. Talvez não te atrapalhe, talvez você que está aqui hoje seja um técnico, ou talvez você seja um produtor experiente e já está olhando o mercado faz tempo. E eu vou falar um pouco sobre isso também mais para frente, mais para o final. Mas se você está aterrorizado, está assustado, está preocupado com notícias, você acaba levando essa preocupação para dentro do confinamento, isso atrapalha e você deixa de fazer a lição de casa bem feita. Meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, quando a coisa aperta, é aí que a lição de casa tem que estar muito bem feita. Então, se você está aqui hoje, seja muito bem-vindo e leve alguma coisa boa para aplicar, para colocar em prática aí no seu confinamento hoje mesmo. E talvez você esteja pensando assim, Marcelo, você está falando isso daí, mas vou dizer uma coisa, eu lembro quando o milho estava R$28. Quando o milho estava R$28, era fácil, era bom, eu me lembro bem disso. Você se lembra? E eu também me lembro, porque eu acompanhei isso e não faz tanto tempo assim, né? Os anos vão passando rápido, mas não faz tanto tempo assim. E a gente via isso. E hoje com milho a 83, 86, 90 aqui na nossa região, lá para o Mato Grosso, 75. Ontem conversei com um pecuarista que tem milho lá na região dele, é 67. Olha aqui, né? Que vantagem competitiva, e a dieta dele talvez seja muito diferente da sua, enfim. Mas eu, nessa época, que o milho estava 28, eu acompanhava uma fazenda. E aqui eu vou contar o milagre, mas eu não posso contar o santo. Óbvio, é uma coisa que não é muito legal, eu estava acompanhando uma fazenda e, enfim.
E milho barato, comida barata, relativamente barato. Só por causa disso, as tomadas de decisões na fazenda eram lentas, o controle era frouxo, porque chegava lá no final, dinheiro daquela época, hein? Ia ganhar 600, 700, 800 reais com um boi nessa fazenda, a gente já sabia, a projeção estava certa, e por conta disso, em vez de fazer, por exemplo, controle de matéria seca, fornecimento controlado de matéria seca, sabendo que a dieta é um dos principais mecanismos, vamos dizer assim, ó, o alimento é o que vai fazer o boi ganhar peso, né? Então ali tem dinheiro ali. Mas naquela época, então, tratar com bica corrida ainda acontece muito no Brasil hoje. Tem gente até que é bom em fazer isso, mas naquela época, então, essa fazenda, ela não controlava o consumo de matéria seca, sobrava comida no coxo, tudo bem, não tinha uma boa produção de silagem, e aí, no final, ainda ganhava 700 reais por boi. Talvez hoje você que está aqui com a gente tenha vivido uma situação como essa também. E aí você faz exatamente da mesma forma que fazia quando o milho estava 28. E aí chega lá no final, realmente o senhor não vai fechar a conta. O senhor vai ter prejuízo. Porque com milho a 98, de 28 para 98, né? Tudo bem, Marcelo, o mercado mudou, a arroba valorizou demais. Perfeito, valorizou demais. E essas incertezas que a gente vive hoje, nesse momento, também geradas pela política e economia, mas principalmente pelo ciclo pecuário e pela demanda de carne mundial. Vamos voltar a falar disso mais para frente. Isso daí nos obriga a trabalhar melhor e nos dá a oportunidade de trabalhar melhor. Eu espero que você esteja aqui hoje com essa mentalidade de falar, Marcelo, não vai acabar com o confinamento porque nós vamos trabalhar cada vez melhor e vamos conseguir. Bom, então esse exemplo que eu dei aqui dessa fazenda funcionava bem com milha 28, hoje não funciona mais. Aliás, hoje essa fazenda já faz completamente diferente, está num outro cenário, numa outra realidade. Bom, conclusão, o que dava certo antes, agora não dá mais. Pensa o seguinte, ó, pensa que o boi é um carro de Fórmula 1. Eu gosto de fazer essa comparação porque quem gosta de Fórmula 1 sabe, né, que cada volta ela é no detalhe, a tomada de tempo é importante, o ajuste do carro é muito importante, pneu, tipo de pneu, o tanto de gasolina que tem no motor é importante, a estabilidade, o ajuste e o combustível de um carro de corrida é a gasolina. E o combustível do boi para ganhar peso é a dieta. Então, quando a gente faz essa comparação de um boi com um carro de corrida, eu só estou querendo que você entenda a importância do ajuste dentro do confinamento, de todos esses ajustes que a gente sempre fala aqui nos nossos canais, que se você pegar vários vídeos meus aqui dentro do Instagram ou quem está pelo Facebook, pelo YouTube, você vai ver que eu sempre falo de muito ajuste, eu sempre falo de muita coisa que leva o resultado para baixo, de coisas que hoje, com esse cenário que está acontecendo aí fora, com essa bagunça toda, com esse problema de escala e tudo mais, cada vez mais é importante. Então, o tipo de combustível que o seu carro de Fórmula 1 vai ter, ou melhor, que o seu boi vai receber todo dia no confinamento, é muito importante. E o ajuste do carro também. Ajustes que são feitos diários, ajustes que permitem que o animal esteja mais confortável nas baias de confinamento para ter um consumo melhor. Então eu estou falando de um combustível melhor da dieta e estou falando de um conforto melhor para o animal, para que ele se alimente melhor, para que ele esteja bem, para comer bem dentro da baia de confinamento. E aqui vai um recado para todos os que estão aqui com a gente hoje. É muito importante a gente ter essa noção e conversar sobre isso, que quando a gente bota um animal no coxo e para ele ganhar bem, para ele produzir bem, ele tem que estar bem. Então, bem-estar animal é uma preocupação constante do confinador. O animal tem que estar bem para consumir bem e ali ele está recebendo só o filé mignon mesmo, está comendo bem, está gostando de comer. E se você fez a lição de casa certa, ele vai estar muito bem na baia de confinamento. Então, esse é uma questão, é um conceito que a gente tem que trabalhar muito, porque quem é de fora do nosso negócio pode não entender isso, né? Fica comparando o boi com máquina. E aí, na verdade, o que acontece é que o boi só vai converter bem se ele estiver tranquilo, confortável, se ele estiver se alimentando bem, se ele estiver com condições de bem-estar na baia de confinamento. Muito bem, cada volta da sua corrida é importante, por isso que esse ajuste é importante também. Então,
Hoje é uma grande oportunidade, meu amigo pecuarista, uma grande oportunidade para você entender esses ajustes, para você passar a fazer esses ajustes, para você engordar com método. Método que é constante, que é igual, que te leva ao resultado. Para você aumentar a sua produção de arroba por hectare. Não só pensando no confinamento, mas você que tem um ciclo completo também. E falando de confinamento, aumentar a sua produção de arrobas por ano, girando mais animais durante um ano aí dentro do ciclo de confinamento. Então, quando a gente fala nesses índices em aumentar a produção de arroba, eu lembro o seguinte, que resultado na pecuária é longo prazo. Se você está querendo entrar agora na pecuária, quer começar a engordar boi, engordar do jeito certo, você vai ter resultado. E quando a gente fala em margem de lucro, margem da operação, e a gente avalia 10 anos de operação, 20 anos de operação, é uma coisa. Às vezes naquele ciclo você fez certo e a tua margem não vai ser tão boa quanto no ciclo seguinte. Mas se fez a lição de casa, vai dar bom no final, vai dar certo no final. Então aqui você que quer fazer certo tem um espaço para crescer. Olha só como uma dificuldade de cenário, como uma interferência negativa no cenário econômico, por exemplo, e de demanda, te leva a uma oportunidade. O problema é a solução. O problema que pode parecer para muitos o fim é a solução para tantos outros que vão fazer certo porque estão aprendendo certo, ou então porque estão com a cabeça para mudar o jeito com que vem fazendo todos os dias. Então, veja bem, eu conheço muitos pecuaristas tradicionais, amigão meu aqui de perto, a gente conversa e a gente vê que, em geral, a pessoa que está no campo, que engorda há muito tempo, tem uma boa noção de como engordar, e isso pode ser ruim, isso pode atrapalhar um pouco, porque o que ela aprendeu, o que funcionou durante muitos anos, realmente pode não ser suficiente para levar um resultado econômico agora. A gente tem que encarar, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem que encarar, aliás, vou corrigir, não só aqui em São Paulo, em todo lugar que a terra está valorizando, onde a lavoura está espremendo boi, onde está chegando aí produção de celulose, produção de energia, né, de celulose, de álcool, está esmagando o boi, a gente tem que intensificar, não tem como não intensificar, não tem como não chegar numa fazenda e ter pastagens bem manejadas, tem que produzir esse bezerro que vai chegar no coxo desde lá de cedo. O que você fazia antes na criação de um bezerro não funciona hoje, mas com essa necessidade de intensificação, com tantas oportunidades de renda com a terra, você tem que fazer o bezerro render mais. Enfim, existem vários programas que inclusive a gente trabalha relacionados a isso, mas o nosso assunto aqui hoje é engorda. Então, hoje a dificuldade que está em volta da gente é a facilidade, a oportunidade para fazer diferente, para aprender a fazer diferente. Diferente de todo mundo que está aí do seu lado, diferente e melhor do que todo mundo que está aí do seu lado. Bom, e aí, talvez você esteja pensando assim, mas Marcelo, eu não sei realmente, eu não estou vendo da onde você está tirando essa ideia, esse otimismo todo aí, a gente só vê notícia ruim, Marcelo, a gente só vê coisa ruim chegando de tudo quanto é lado, não sei de onde, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei que universo você vive, eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte, meu amigo, tem muita gente querendo te botar para baixo, tem muito mais gente querendo não te ajudar ou até te prejudicar do que gente querendo te ajudar. Então, sempre vai ter notícia ruim, sempre vai ter a turma lá, né, da nuvenzinha em cima, né, que chega já trazendo a má notícia, mas o detalhe é que o Brasil tem um potencial gigante e tem muita gente com medo do nosso potencial, porque a segurança alimentar do Brasil, do mundo, está nas mãos do Brasil. Se você, por exemplo, já assistiu alguma palestra do pessoal da Embrapa, do Celso, se você já ouviu o professor Roberto Rodrigues falando, você sabe que a segurança alimentar do mundo está no Brasil. E não é para esse finalzinho de ano nem para o ano que vem, é para de hoje até daqui a 50 anos. E quem viver verá a grande potência que esse país vai se transformar. O convite hoje para você que está aqui faça direito, faça melhor e aproveite essa oportunidade do nosso país. Agora, fazer direito com profissionalismo, de forma profissional, é mandatório. Não dá para brincar. Quem achar que
gosta de gado, tem fazenda há muitos anos, tem muito dinheiro até, mas está perdendo um pouco de dinheiro, você potencialmente vai acabar arrendando aí para eucalipto, se está aqui na minha região. Porque a profissionalização, a intensificação te leva ao lucro, te leva a um lucro que inclusive é crescente, né? O segmento é bom, você consegue crescer a cada ano, fazendo certo, fazendo com controle. Caso contrário, se mantiver o jeito que sempre fez, as chances são que você vai acabar arrendando a fazenda. Eu não gostaria disso, espero que você tenha boas ideias aqui hoje para continuar aí com o teu gado. E se você é pequeno hoje, se você é um pequeno produtor e está amedrontado com isso, se você gostaria de começar a confinar e acha que começar a confinar com poucos bois não funciona, se você tem 20, 40, 50 bois e com 50 bois você acha que isso é um problema, meu amigo, o seu problema é uma solução hoje. Porque se você tem 20 bois e você trabalha direito, você tem um produto, você vai entregar um produto muito diferente do que a maioria dos teus concorrentes aí em volta, dos teus amigos, da turma aí que está aí com você. Quem tem hoje 20 bois e trata direito, tem um produto diferente. Por quê? Porque trabalhou muito melhor que a maioria. E aí você tem que saber que você tem um produto melhor. Quem usa uma dieta de alta densidade energética, bem manejadinha, bem feita, quanto maior a densidade energética da dieta, maior a chance de aumentar a deposição de músculo e gordura, da conversão de energia metabolizável em músculo e gordura, logo maior potencial de rendimento de carcaça, uma carne de melhor qualidade. Olha isso. E com 20 bois, sabe o que acontece? Você vende talvez com uma parceria aí para o mercado, por exemplo, abate num frigorífico municipal, terceirizado, e aí vende para um mercado, o mercado tem uma parceria, enfim, tudo certinho, tudo regulamentado. E aí, quem compra a sua carne, um boi feito do jeito certo, ele vai gostar da carne que ele está comprando, porque tem uma coisa que você talvez não saiba, que se chama rendimento de desossa. Quanto que ele tira de carne daquela carcaça? Isso a gente não recebe por isso, mas ele sabe. A partir do momento que você tem poucos bois, você tem facilidade de procurar lugares diferentes para entregar esses bois. E sabe quando você começa a fazer isso? Antes de começar a engordar os bois, de preferência. Dentro do programa Confinamento do Zero ao Lucro, inclusive, a gente fala desse tipo de planejamento, porque planejar é muito importante. Você fazer a coisa do nada, assim, achar que vai dar certo, isso daí é o jeito que a gente fazia há muitos anos atrás. E não basta, a gente tem que fazer planejamento. O seu cliente, quando você entrega um produto melhor, o seu cliente sabe que o produto é melhor. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Fazendo desse jeito, a turma que compra gado vai começar a te procurar. Você vai ver. Reputação é uma coisa que se constrói com seriedade, entregando um produto bom. E para ter um produto bom, tem que trabalhar direitinho. Muito bem. Eu vou contar aqui agora, eu posso falar o nome do santo, que é o Guilherme Gouveia, lá de Santa Catarina. Hoje ele está com 51 terneiros lá, né, tchê? 51 terneiros, todo gado de sangue europeu, com dieta de alta densidade energética, um gado de raça boa, precoce, muito bem tratado, muito bem alimentado. Sabe quanto ele vendeu o último lote? Lá, não sei se você sabe, em alguns estados da região sul do Brasil, o pessoal não vende em arroba, né? O pessoal vende em quilo do peso vivo. Ele vendeu por R$ 11,50 o quilo do peso vivo. E se você fizer a conta aí, você vai ver que com 55% de rendimento, um boi aí de 500 quilos, deixou para ele um valor de arroba, ele recebeu por uma arroba R$313. E aí, tá bom para você? R$313 é um número bom para sua região hoje? Eu considero um número bom. Para várias regiões hoje, R$313 a venda desses terneiros, né? Por lá no sul a gente chama de terneiro. Então, por que ele vendeu esses terneiros bem vendidos? Por que ele vendeu os terneiros melhor do que os amigos dele de volta? Porque o gado dele é melhor, o trato é diferente, o trato que ele faz, e o rendimento do gado dele é diferente. Os boi estavam bem bonitos, na graxa mesmo. Pensa num gado cruza Angus, pensa num gado cruza Devon, tudo na graxa. Muito bem, então o Guilherme é um exemplo vivo de um confinador pequeno que ganha dinheiro fazendo certo de uma forma simples com método. O método faz ele chegar no resultado. Muito bem.
Um problema que eu preciso deixar bem claro aqui, então quando a gente está lá assustado, pensando em valor de mercado, em política e tudo mais, eu preciso deixar registrado um problema aqui para você hoje. Esse problema ele não é do mercado, ele é um problema de dentro da fazenda. Um problema que talvez você não tenha parado para pensar hoje ainda. Você talvez não faça a conta certa de quanto você está investindo para colocar uma arroba na sua carcaça, no seu boi. Uma arroba de carcaça no seu boi. Talvez você olhe muitos outros índices, como preço de um alimento, preço de outro, preço de boi, mas talvez você não esteja atento ao valor da arroba engordada. E muitas vezes eu converso com um pecuarista e pergunto assim: ah, Marcelo, tá difícil e tal. Eu falo: como é que ficou? Quanto foi o teu valor de arroba engordada do último ciclo? Ah, não, esse número eu não tenho fácil aqui não. Esse é o número que precisa ter, né? Esse é o número que precisa ter. Porque é mandatório, porque quando a arroba aperta, é aí que você precisa saber, né? Você bota comida, você investe comida e você recebe no quê? Em arroba. Então o teu investimento é comida, em reais, e você recebe em arroba, paga. Então, quanto você investiu para colocar uma arroba na carcaça? E aí você conhecendo esse número, você consegue trabalhar vários pontos para melhorar esse número, e isso não tem nada a ver com o preço de diária de confinamento, hein? É uma confusão importante que eu vejo aí na grande maioria dos confinadores desse Brasilzão de meu Deus afora aí. Bom, e às vezes você pode falar assim, ó, Marcelo, tudo bem, você está me falando aí que eu preciso saber o valor da arroba engordada. Só que é o seguinte, do jeito que estão pagando a arroba hoje aqui na minha região, não tem Cristo que consiga fazer conta. Não adianta eu saber o valor da arroba se o que eles me pagam pela arroba engordada é tão baixo assim. E realmente, em alguns momentos, a situação é esmagadora. Eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está sentindo, o que você está passando agora, dependendo da região que você está. O que você vem passando já não é de agora, né, de algumas semanas atrás, problema de escala, enfim. Eu entendo que realmente você pode ter passado e ainda está passando meio apertado aí. Agora é justamente nesses momentos que a coisa aperta que a gente tem que ter todas as informações, que é muito importante ter as informações na mão. E a primeira coisa que você tem que saber, pensando em informação, em planejamento, é quanto você vai gastar. Hoje, se você... Vou fazer uma pergunta para você. Hoje, você sabe tudo que você vai precisar comprar em termos de alimentos, insumos, para o próximo ciclo inteiro? Você faz um planejamento de tudo que você vai precisar comprar? E depois que você fez esse planejamento, você anota todos os itens, com o tanto que vai custar, com as previsões de despesas que você vai ter com alimentos, com animais, com insumos de forma geral e até com manutenção, por exemplo, de equipamentos aí do teu confinamento. Se você faz e anota, ótimo, perfeito. Se você não faz e não anota, é muito importante passar a olhar para isso, planejar o que você vai gastar. E eu vou dizer aqui problemas importantíssimos, seríssimos, que você não enxerga, problemas que você tem quando você não planeja, quando você não anota, quando você não sabe o que você vai gastar. Esse tipo de planejamento e controle a gente também trabalha lá dentro do programa Confinamento do Zero ao Lucro, porque é muito importante ter um controle financeiro, um planejamento financeiro da tua operação de engorda. Então, o primeiro problema que eu vejo é que tudo bem, você sabe o que você vai gastar, você já sabe quantos bois você vai comprar, você sabe o jeito que você vai tratar, você já sabe mais ou menos o tanto que você vai comprar de cada coisa, já fez a conta, mas você não anotou, tá tudo na sua cabeça. Tá guardadinho, você é bom de cabeça, tá tudo na sua cabeça, muito bem. Só que aí, no meio do caminho, aparece uma oportunidade. A oportunidade de uma comida mais barata do que estava planejado. E aí, talvez você caia na tentação de mudar o seu planejamento e comprar essa comida. E pode ser até que essa decisão seja uma decisão certa, correta, assertiva. Mas você estava com tudo na cabeça, não estava anotado em lugar nenhum. Uma mudança de planos muda todo o seu planejamento financeiro e toda a diminuição do custo e pode mudar o resultado lá no final também. Então,
Se você não tem um objetivo determinado de despesa, do que vai comprar, de tudo que você vai gastar anotadinho, certinho aí no seu caderno, talvez você não tenha uma planilha, não tenha um computador, não tenha um sistema de gestão, nenhuma planilha, nenhum computador, talvez você faça no caderno. Não tem problema nenhum. Dá para fazer no caderno. Claro que o computador facilita, é claro que um sistema de gestão facilita, mas dá para fazer no caderno. Porque se você não tem isso anotado, você muda facilmente de plano, porque você não tinha um objetivo bem definido, uma dieta bem definida, você muda facilmente de plano e não consegue projetar os efeitos dessa mudança de plano no decorrer do tempo, e isso vai diminuir o seu lucro. Isso é certo, vai diminuir o seu lucro porque você falhou no planejamento. E uma outra coisa é o seguinte também: aparece alguma coisa que você acha que vai ser muito bom comprar, às vezes você foi visitado por um vendedor muito bom, uma novidade muito boa, e aí de repente você não tinha um planejamento, não tinha anotado em lugar nenhum, você simplesmente pegou e comprou aquilo ali. Maravilha. E aí, o que aconteceu naquele momento? Você colocou uma despesa a mais que não estava planejada. Se não está planejado e tem um gasto a mais, o que acontece com o lucro? Diminui. Lá no final, o lucro diminui. E se você começa a fazer isso com uma frequência maior, você vai deixando todo o seu lucro escapar no meio dos seus dedos, escorrer igual água, assim, ó. Vai perdendo dinheiro em todos os momentos. Então, não adianta. Se você não for um bom piloto, não adianta a gasolina ser barata. Se a gente falou aqui que a gasolina do boi é a dieta, e a gente estava comparando com épocas de milho barato, milho 28, facilidade, mas o fato é que se você não for um bom piloto, não adianta ter gasolina barata, porque gasolina barata não te ajuda a dirigir bem. E para dirigir bem tem que ter planejado, para confinar bem tem que ter um planejamento muito bem feito. Lá na Fórmula 1 você precisa medir quanto tempo, em milésimos de segundo até, para manter a média das voltas, você precisa medir quanto tempo você leva para percorrer cada volta. Você não, os pilotos, né? Então eles precisam saber quanto tempo, eles perseguem esse objetivo ali de conseguir a cada volta medir, mensurar. Então o objetivo deles é bem traçado, é específico, eles perseguem esse objetivo. No confinamento, o seu objetivo é perseguir o controle do consumo de matéria seca. Um deles é conseguir controlar, saber, é um objetivo assim, como o piloto de Fórmula 1 persegue a diferença de milésimos de segundo no tempo, você tem que perseguir o teu objetivo de descarga, de fornecimento controlado de matéria seca nos sistemas de confinamento convencionais. E isso, para quem não tem turma boa, equipamento bom, treinamento bom, é muito difícil. É realmente muito difícil. Mas esse é um ponto que é a pilotagem, o ajuste fino ali. É você dirigindo o seu Boeing. Agora, é claro que esse tipo de pilotagem também, por outro lado, só funciona se a gasolina for boa, se a dieta estiver certa, bem ajustadinha, bem feitinha. E é justamente aí que entra o papel do técnico que faz as dietas. Esse cara tem que estar trabalhando bem, tem que estar fazendo tudo muito bem feito. A produção animal, ela depende de nutrição. Então, se a produção animal depende de nutrição, por que você acha que tem gente que vai lá, estuda 4, 5, 6 anos, agronomia, veterinária, zootecnia, para ser nutricionista, para trabalhar com produção animal? Justamente porque essa é a parte mais importante. A entrega da dieta, uma nutrição bem feita é fundamental, então a gasolina tem que ser boa também. E aí eu vou dar um exemplo aqui, real, dia de hoje, um animal, um trato que custou R$1 por dia, R$1 por dia por quilo, desculpa, um trato que custou R$1 por quilo, R$1 por quilo, mais o custeio, então ficou R$20 a diária desse confinamento, R$20 a diária. Então, em 100 dias, o custo operacional mais dieta, porque já está incluído o custeio nessa conta, R$2.000 por boi. R$2.000 com uma dieta bem feita, bem planejada, muito bem entregue, até fácil de entregar. Os animais
conseguiram ganhar 7 arrobas e meia. Então, R$2.000 eles colocaram 7 arrobas e meia. E aí o custo da arroba engordada, nesse caso, foi R$267. R$267 o custo da arroba engordada nesse caso. Muito bem. Então, esse número para você hoje pode ser longe, pode ser difícil, pode ser alto, pode ser baixo, mas nessa realidade aqui, Marcelo, mas de 267 para vender uma arroba a 295, eu vou ganhar R$30 por boi, Marcelo. É muito, desculpa, R$30 por arroba. R$30 por arroba é pouco para você, é muito. Então, o controle te faz saber o custo alimentar, te faz saber o custo do dia a dia, o custeio do confinamento e te leva a uma facilidade do lucro, te leva ao lucro de forma mais fácil. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você está fazendo e onde você vai chegar. Essa é uma situação real. Um proprietário com pouquíssimos animais, que pode ser a sua situação também hoje. E aí você me diz se é bom ou não ganhar R$30 de lucro bruto por boi. Lembrando que aqui já tem custo operacional e custo alimentar da arroba. Muito bem. Conversamos bastante hoje, então meu objetivo aqui era te mostrar que sim, existe uma oportunidade grande agora, nesse momento da pecuária nacional, independente de tudo que está acontecendo aí fora. Você precisa pilotar melhor o seu carro, ou melhor, precisa pilotar melhor o seu confinamento. Parece difícil, parece até impossível, mas tem muita gente fazendo. E tem muita gente fazendo com poucos animais. Agora, se você não ajustar a sua pilotagem no ajuste fino ali no máximo, aí não dá mesmo. Então fazer do jeito que sempre fez pode não ser suficiente hoje. Resumindo, para chegar em resultados bons como esse, você precisa ajustar a sua pilotagem ao máximo aí no confinamento, conseguir engordar bem, conseguir engordar rápido, não ter surpresa com as dietas, com ruptura de fornecimento de ingredientes, com dificuldade para misturar as dietas, com falta de controle de matéria seca, com problemas do dia a dia que acabam com o lucro de qualquer confinamento. Você tem que estar fazendo muito bem feito para ter segurança no resultado. Segurança no resultado que você vai ter de ganho de peso, de ganho de arroba lá no final. Resumindo, saber o que está fazendo. E além disso, fica a dica para estudar o ciclo pecuário, que aqui influencia muito no valor da arroba, estudar o ciclo pecuário e começar a entender que existe sim mercado futuro de milho, mercado futuro de boi. Então aqui é um tempero de tudo isso, a cereja do bolo, fazer bem feito, ter o controle na mão e ainda por cima começar a estudar os fatores que influenciam fora da porteira. Muito bem, vou mandar um abraço aqui para todos vocês que participaram para a gente. Se você tem dificuldade hoje para conseguir bom ganho de peso, dificuldade de ganhar dinheiro lá no final, você está trabalhando aí de sol a sol, cansado, não consegue fechar a conta, engordar de forma lenta com dietas fracas pode ser o teu principal problema hoje. E quem esteve aqui com a gente pôde aprender um pouco mais da importância de todos esses ajustes que a gente fez aqui hoje, dos ajustes que a gente falou aqui hoje, na verdade, esses ajustes que vão te ajudar a você ter uma performance melhor, pilotar melhor o seu carro, melhor o seu confinamento. Resumindo, meu amigo, minha amiga pecuarista, tem que saber o que está fazendo para ganhar dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Pode assistir quantas vezes quiser. O nosso objetivo aqui é contribuir para a pecuária nacional, para você que é pequeno, para você que quer aprender realmente como engordar de forma simples e chegar no lucro lá no final. E uma coisa é muito importante, tudo começa com um objetivo. Esse objetivo começa dentro da sua cabeça que está aqui com a gente hoje. Tem que querer. Depois que você quer, você vai perseguir esse objetivo, você vai aprender, você vai buscar informação de qualidade. E eu deixo meu recado final aqui para vocês, meu amigo, minha amiga, força, foco e fé. O Brasil é a bola da vez. Não importa o que aconteça, a segurança alimentar do mundo está nas nossas mãos. O convite é para você aproveitar isso hoje, aproveitar também para produzir melhor, para fazer parte desse futuro.
Um grande abraço a todos vocês nessa sexta-feira. Fiquem com Deus e até a semana que vem.